E na pausa do café, ela já está aqui com um passo de mágica, a doutora Alessandra Gama. Bom dia, querida. Bom dia, querida, prazer revê-la. Todo meu. Doutora, a senhora está hoje, né, ó... Que Thiago, tem que vir, né, Thiago? Nem papito, tem que estar... Como sempre, a doutora Alessandra está demais. O público da gente merece, né? Com certeza. Então... Doutora, nós ouvimos aí a sua explicação e a explicação das pessoas que, né, no dia a dia, né, acabam fazendo essa limpeza, digamos assim. Eu tenho uma dúvida, isso é uma dúvida minha, que eu, no passado, ouvi assim o seguinte: você não poderia lavar ou passar por esse processo, né, de retirada dos pesticidas ou dos agrotóxicos logo quando chega da feira. Você podia guardar e depois, ao utilizar aquela peça específica, você faria esse procedimento. Procede isso ou leva tudo de uma vez só e guarda? Procede. Alguns alimentos você pode dar uma resfriadazinha nele. Põe na geladeira, dentro dos saquinhos, sim, tá, gente? E aí dá uma resfriada. Por quê? Por conta dos poros. Às vezes, quando a gente vai fazer um procedimento da lavagem, o próprio agrotóxico, ele acaba entrando muito mais dentro dessa fruta, dessa casquinha. Então, quando você resfria, é como se ele fechasse esses poros, tá? E aí você higieniza direitinho. É um procedimento bem mais prático, quer dizer, não é tão prático assim, porque você tem que esperar a feira, colocar nos saquinhos, porque aqueles saquinhos que veio da feirinha do supermercado não são interessantes. Coloca em outro saquinho, põe para resfriar um pouquinho, para fechar esses poros. Bom, agora vamos aproveitar a sua presença aqui para a gente falar de um outro assunto importante. Bom, a gente sabe aí que tem um consumo meio que exacerbado, exagerado do uso de suplementação para quem malha ou não. Aí eu te pergunto, por exemplo, é indicado a utilização da suplementação mesmo para quem não malha, para quem não tem atividade física mais intensa, que há necessidade de repor exatamente essa suplementação? E outra coisa, já emendo também uma pergunta: todo mundo que faz uma atividade mais intensa, que malha, né, é obrigado necessariamente a tomar essa suplementação? Isso, então vamos lá saber quem é que tem realmente a indicação da suplementação. A gente tem que lembrar o seguinte: suplementação, como o próprio nome diz, é um suporte, né, nutricional a mais que você pode fazer uso. Na parte clínica, sim, porque tem pessoas aí com patologias que realmente que não conseguem se alimentar. Essa pessoa, sim, tem uma indicação para essa suplementação. Mas com relação a atletas de alta performance, também. Ou seja, a suplementação não é para todo mundo, não é muito necessária. Por quê? Porque se você tem uma alimentação equilibrada já certinha, se você dorme bem, se você se alimenta e se você faz a sua atividade bem encaixadinha, você consegue fazer tudo tranquilamente, você não precisa do uso. A gente tem que entender o seguinte: eu suplemento por quê? Porque as minhas necessidades são maiores. Mas quando você não tem essa atividade física, você já é somente um praticante de atividade física, mas tem uma alimentação balanceada, você não necessita, não necessariamente, tá? Então, assim, eu sempre coloco, o atleta, aquele atleta de alta performance que tem realmente um gasto energético maior, ele precisa sim de suporte nutricional, que, né, até porque, pela questão do volume gástrico, você imagine um atleta, ele ter que sair para fazer um treino e ele ter que colocar um volume grande de alimento, porque eles necessitam de um aporte calórico maior. Então, não é interessante para eles. Então, a suplementação, ela entra muito bem para esse tipo de... Porque nós temos inúmeras quantidades de suplementações e marcas e tipos de suplementação, como os termogênicos, né, as proteínas, as gorduras... De tudo pouco. Tem de tudo pouco, mas você falou muito bem. Mas poucos tem uma certificação e tem uma garantia científica. E o ideal é o seguinte, né? Ir para um médico especialista, fazer principalmente os exames para saber onde é que você está precisando, alguma deficiência, porque geralmente todos nós temos alguma deficiência de alguma vitamina em algum lugar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante que as pessoas realmente busquem vai no nutricionista, faz um cálculo do seu gasto energético, da sua necessidade, porque aí ela consegue balancear e ver realmente o que você precisa. Às vezes, Tiago, chega no meu consultório: doutora, mas você não vai passar uma suplementação? Tá? Já vai esperando só para isso. Já vai esperando. Não, pois é porque o amigo aí você frustra aquela expectativa. Às vezes alguns saem frustrados, porque o amigo usa, enfim, ele quer usar também. Então eu digo para vocês o seguinte, gente, não é necessário, tá? Se você tem aí uma alimentação balanceada, se você tem um sono encaixado e um treino, gente, porque olha,
A suplementação não faz milagres, Tiago. Você pode suplementar um indivíduo, deixar ele sentadinho ali, que não vai acontecer. Mágica não existe. Não. A gente costuma falar que a gente, às vezes, quando toma uma quantidade muito grande aí de proteína, eles fazem xixi caro. Porque eles realmente não aproveitam até o produto, porque eles não fazem atividade física. Agora, doutora, o difícil é ter exatamente tudo isso encaixado, como a senhora falou, né? Ter uma alimentação de rotina saudável, nos horários específicos, você treinar exatamente todos os dias, ou pelo menos 5 dias na semana, ou até 3, depende de cada um, né? Esse conjunto não é fácil, não. Eu tiro por mim. Eu estou tentando voltar às minhas rotinas de treino, tem mais de 6 meses. Não é fácil. Eu não consigo. Mas aí, Tiago, a suplementação, ela encaixa direitinho. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não têm tempo de fazer aquele almoço, não tem tempo de realmente fazer a alimentação como deveria. E essa suplementação, às vezes, ela cai bem, porque ela é muito prática, né? Por exemplo, a gente está vendo aqui o whey. Colocou numa shakeira, acabou. O whey seria o suplemento, digamos assim, mais comum, mais tradicional? Isso, a proteína e a creatina, né? A comprovação científica mais contundente é a creatina, mas o whey é um aporte ótimo de proteína. Então, estou ali no meio, preciso fazer o lanche, não estou conseguindo agora ou não almocei. Realmente a proteína agora, ela é muito tem uma alternativa da whey, porque veja, quem vai a uma loja especializada toma um susto com os valores das proteínas do whey, porque são caríssimas. Então, são caríssimas, né? Ainda dependendo da marca, né? Se é hidrolisada, se é pura, se é não sei o quê, se é um monte de coisa, Exatamente. Enfim, né? Elas são sim. Mas qual que seria a opção? Comer proteína. Onde que a gente encontra isso? Em todas as proteínas. A gente vai encontrar no frango, no peixe, na carne. Por isso que eu digo, uma avaliação e um acompanhamento de um profissional que possa lhe conduzir bem nisso, fazendo um encaixe, um cálculo para a sua necessidade, ele consegue encaixar perfeitamente a sua proteína diária, o seu valor diário. Então, é importante isso. Mas quando você não consegue parar para comer aquele franguinho, aquele ovinho, a whey realmente ela dá um aporte bem interessante. Então, tem que pensar o seguinte, a alimentação balanceada, noite de sono tranquila e uma atividade física mais a hidratação, isso aí é o complemento perfeito. Isso aí consegue realmente chegar você aos seus objetivos. Isso seria o ideal, né, doutora? O ideal, né? Mas a gente tenta. Tiago, essas são prioridades. A gente consegue fazer tudo direitinho. Você está me enrolando aí. Mas as pessoas conseguem. Tá bom, doutora. Sinceramente, tem que ter força de vontade. Nada cai, né? É só chuva que cai do céu. Vamos pensar, se você tem um objetivo, como que chegar nele? Bom, se eu não posso fazer tudo nessa mesma ordem, eu vou fazendo algumas coisas. O importante é que você realmente faça. É verdade. Né? Não dá pra... ter a gestão dos seus compromissos e eleger prioridades, né? Exatamente. Simples, né? Doutora Alessandra, Tiago, muito bom. Prazer revê-la. Todo meu. Sempre uma aula quando a senhora vem aqui, tá bom? Ok, obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia.